Olá, quinto ano. Então vamos lá para a nossa avaliação, nossa AB7 de Geografia. A tia Cristina vai aqui relembrar com vocês alguns conteúdos para que vocês possam fazer uma boa prova. Primeira coisa, vocês vão colocar o nome todo na prova. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá para o nome todo na prova. Vamos começar então. Vamos começar falando da divisão do Brasil. O Brasil, por ser extenso, está dividido em regiões, tá? Então, o órgão que fez essa divisão foi o IBGE. O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões para facilitar a administração do país. Pergunto para vocês, primeira questão. Quais são as regiões brasileiras? Aqui está o Brasil dividido em regiões. Não botei o nome, lógico, quero que vocês me escrevam o nome dessas 5 regiões. Na segunda questão, eu quero que vocês escrevam qual região tem a maior quantidade de estados. Maior quantidade de estados. E quais são esses estados? Vocês vão escrever. Não é para colocar as siglas, é para escrever os estados por extenso. Desculpa. Na terceira questão, qual a região que ocupa a maior área do território brasileiro? Tá? Em extensão, temos uma região que tem o maior número de estados e temos uma região que ocupa a maior extensão do Brasil. São 2 regiões diferentes. Então, na terceira questão, vocês vão escrever qual a região que ocupa a maior área do território brasileiro e quais estados pertencem a essa região. Não, novamente vou falar, não é para colocar as siglas, estados por extenso. Quarta questão. As diferentes regiões do nosso país estão integradas são 2 formas, 2 meios que integram todo o Brasil, todas as regiões. Que meios são esses? Eu vou escrever para mim aí. Embora o Brasil seja um país com numerosos e extensos rios navegáveis, essa via de transporte é menos utilizada, assim como as ferrovias e as vias aéreas. Pergunto para vocês. Letra A. As pontinho são as principais vias que estabelecem ligações entre diferentes lugares do país. Quais são essas vias? Tá? Sexta questão. Qual o papel dos meios de comunicação na integração do território brasileiro? Qual o papel dos meios de comunicação na integração do território brasileiro? Sétima questão. Qual região ocupa a menor área do território brasileiro? Região Sudeste, região Centro-Oeste ou região Sul? Marcar a resposta certa. Oitava questão. Quais são os estados que formam a região Sudeste? A nossa região. Vamos escrever errado, hein? Que era os estados que formam a região Sudeste. Não precisa colocar as capitais, só os estados. Nona questão. Em qual região se localiza a capital do Brasil? Nós sabemos que Brasília é um distrito federal, não conta como estado. Então, ele fica dentro de um estado. E dentro desse estado, dele nós temos a região. Então, qual a região onde se localiza a capital do Brasil? A 10ª questão, eu botei aqui 5 estados e quero que vocês identifiquem qual região cada estado pertence. Vamos numerar, tá? Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Espírito Santo. Vocês vão colocar região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, região Norte, região Sul. Respectivamente, quais são os estados aqui. Cada estado pertence a uma região. Não vai sobrar, tá bom? Finalizamos aqui a AB7 de Geografia. Vamos para o nosso módulo 4. Nosso módulo 4, nós estamos iniciando as regiões do Brasil. Página 300. A bandeira nacional é um dos símbolos que representa o nosso país. No entanto, o Brasil, com seu enorme território, reúne
uma grande diversidade de características. Cada região brasileira possui tais particularidades. Vamos conhecer as principais características das 5 grandes regiões do Brasil. A primeira região é a região norte, tá? Aqui está a nossa região norte, com seus estados, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins. Aproximadamente ocupa uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados. É a região norte, que é a maior do Brasil. Região. Bom, aqui estão os estados, são 7 estados. Vamos ver qual é o clima e vegetação característico da região norte. A floresta amazônica estende-se por quase toda a região norte. Então, é o tipo de vegetação. Essa formação vegetal se mantém em grande parte por causa do clima equatorial, quente e chuvoso que atua na região. Então, nós sabemos que a vegetação é a floresta amazônica e o clima é o clima equatorial, quente e chuvoso. A floresta amazônica abriga grande diversidade de animais e vegetais. Algumas espécies existem apenas nessa floresta, por isso está a importância de se preservar. Pesquisadores afirmam que na floresta amazônica há muitas espécies que ainda não foram descobertas, a biodiversidade. Relevo e hidrografia. A região norte conta com uma rica hidrografia, composta por rios extensos e volumosos, como o Rio Amazonas, Madeira, Purus, Negro e Tapajós. O Rio Amazonas é o maior e principal rio da região. Ele não é um rio brasileiro, totalmente brasileiro. Ele nasce no Peru, quando chega no Brasil e se junta com o Rio Negro, ele vai se formar o Rio Amazonas, tá bom? A maioria dos rios da Amazônia corre por relevo de planície. Por esse motivo, grande parte das suas águas é calma e quase não apresenta corredeiras. Então, essa característica vai favorecer o transporte de pessoas e de mercadoria da região, que é uma de relevo bem plano. A população também aproveita os rios para quê? Como fonte de alimento e de renda, pois eles fornecem uma grande variedade de peixes, como pirarucu, pirarara, tucunaré, surubim. E observando no mapa, vamos ver os principais rios dessa região. Aqui nós temos aqui, vamos voltar aqui mais um pouquinho, temos aqui uma embarcação. Olha só como é que é interessante, gente. O encontro das águas do Rio Negro e o Rio Solimões, que aí vai formar o Rio Amazonas. As águas não se misturam. Olha que interessante. Vocês veem nitidamente uma parte clara e uma parte escura. Então, a embarcação navegando em área do encontro dos rios Negro, né, que é mais denso, por isso que ele é mais escuro, e o rio Solimões. Daí vai se formar, nesse encontro aqui, vai se formar o rio Amazonas. 304, nós temos um texto que trata da descoberta de uma nova espécie na floresta amazônica. A Amazônia ainda esconde muitas surpresas. Quantos bichos será que vivem por lá e nós ainda não conhecemos? Vira e mexe, um deles dá as caras aos cientistas pela primeira vez. Foi o que aconteceu recentemente com uma equipe de pesquisadores que realizou uma expedição ao sul da floresta. Eles deram de cara com uma espécie ainda desconhecida de primata. Por que chama de primata? Que são grupos de mamíferos que incluem macacos e seres humanos. Eles deram o nome de zog-zog rabo de fogo, ou então o nome científico de Calicebus miltoni. A característica mais marcante do animal é sua cauda avermelhada, cor de tesouro, por isso o nome de rabo de fogo. Tá? Bom, a população. A região norte possui aproximadamente 18 milhões de habitantes. A maior parte vive nas cidades, principalmente nas capitais dos estados. Um aspecto marcante na população é que cerca de 37% são de povos indígenas que vivem na região norte. Também é expressiva a quantidade de nordestinos entre os habitantes da região. Ao longo do século XX, muitas pessoas do Nordeste foram para a região norte. Vocês lembram?
na época do ciclo da borracha, em busca de melhores condições de vida. E ali acabaram ficando. Desse modo, tanto os costumes e as tradições indígenas, como os aspectos da cultura nordestina, exercem forte influência na cultura popular da região norte. Os povos ribeirinhos da Amazônia. Por que você recebe esse nome? Os povos ribeirinhos são povos tradicionais da Amazônia que residem nas proximidades dos rios. Eles constroem suas casas, as chamadas palafitas, sob estacas de madeira às margens dos rios. Desse modo, nos períodos de chuva, as palafitas dificilmente são inundadas, pois ficam acima do nível das águas. Os ribeirinhos praticam a agricultura de subsistência. O que é isso? É apenas eles praticam apenas o principal objetivo é produzir alimentos para o seu próprio sustento. A pesca e o extrativismo é de maneira sustentável, sem destruir ou prejudicar a floresta. Em geral, esses grupos enfrentam a dificuldade de viver longe da cidade ou em povoados isolados e com difícil acesso a serviços de saúde e educação, infelizmente. Bom, atividades econômicas. O extrativismo vegetal, mineral e animal é intensamente praticado na região norte. Entre os principais recursos naturais explorados estão o látex da seringueira, né, que é o ciclo da borracha, né, tem ainda, a castanha do Pará, o minério de ferro, do ouro e o manganês, além de peixes de várias espécies. A agropecuária também está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região. Nos últimos anos, ela aumentou significativamente, ocupando cada vez mais espaço na economia regional. A atividade industrial da região destaca-se no estado do Amazonas, na chamada Zona Franca de Manaus, criada para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. A Zona Franca reúne o quê? Uma grande quantidade de empresas especializadas na fabricação de eletrodomésticos e equipamentos de comunicação. Muitos dos eletrodomésticos que nós temos em casa vêm da chamada Zona Franca de Manaus. Agora, a floresta ameaçada. A prática de algumas atividades econômicas tem causado a destruição de vastas áreas de floresta da região norte, infelizmente. A retirada ilegal da madeira e do desmatamento causado pela expansão da agropecuária e da mineração vem provocando sérios danos ambientais à floresta e aos rios, como a perda de diversas espécies de animais e vegetais. Aqui nós temos o sagui, conhecido como sauim de coleira. É uma espécie de mamífero ameaçado de extinção em razão do desmatamento da floresta, que é o seu habitat, a floresta amazônica. Na fotografia ao lado, nós temos também o sauim da coleira em Manaus, aqui na Amazônia. Agora, extensas áreas da floresta amazônica têm sido também transformadas em lavoura e pastagem. Isso também ajuda também a destruir também a floresta. E nesse caso aqui, essa fotografia é de Marambá, no Pará. Para finalizarmos as atividades 307, nós estamos aqui na legenda os produtos extrativos: açaí, castanha do Pará, copaíba, látex da seringueira, cupuaçu, jaborandi, madeira e piaçaba. Bom, então temos aqui a legenda, que é a parte que está da região norte. O desmatamento na Amazônia atinge uma área de 97 mil campos de futebol. Qual é o principal assunto apresentado nessa manchete? É justamente o desmatamento. De acordo com a manchete, qual é o tamanho da área desmatada? É de 97 mil campos de futebol. Então, não é uma brincadeira, é uma realidade muito triste. Quais atividades do ser humano têm contribuído para aumentar o desmatamento na Amazônia? A extração da madeira, que é de forma ilegal, e as atividades agropecuárias e de mineração. Então, finalizamos aqui a região norte. Trabalhamos o nosso AB7 e nosso módulo 4. Tá bom, meus amores? Continuem se cuidando, isso é muito importante. Ao sair, use sempre máscara, álcool, tá bom? Para que possamos logo estarmos nos encontrando. A saudade está muito grande. Espero vê-los
logo, logo, tá? Um beijo no coração de vocês. Beijos, beijos. Até nossa próxima atividade. Tchau, tchau.